Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Este é um canal que foi criado para divulgar a palavra de Deus e hoje nós vamos meditar na lição 3, terceiro trimestre de 2020. Então, a lição, eu estou aqui pelo meu computador, tá? E estou vendo aqui as lições bíblicas pela CPAD. Então, o título da lição: O despertamento renova o altar. Aí cá embaixo nós vamos ver o texto áureo. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Está lá em 1 Reis 18:30. A verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. Aí depois vem a leitura diárias que não precisamos ler aqui. Nós vamos direto à lição, à introdução. Nessa lição, iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Ponto central: Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. O despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Todos os despertamentos genuínos começaram com a restauração no altar. Temos na Bíblia vários exemplos disso. Vejamos. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, no confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. 1 Reis 18:30. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conserto do altar. Então nós vemos aqui, queridos, que a lição do terceiro trimestre vem falando, é muito importante, vem falando sobre o despertamento do altar, o despertamento, o avivamento que Deus dá, Então vamos prestar atenção que é isso que nós precisamos cada dia agir com a nossa vida, consertar o altar, não é verdade? O altar da nossa vida é o nosso coração. E quando o nosso altar ele não está bem, nada está bem diante de Deus. Aqui diz assim: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. O sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto: Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15:3. Escreveu ainda: Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:17. Para que em tudo Jesus tenha preeminência. Para vós os que credes, é preciosa, a pedra principal de esquina, 1 Pedro 2,7. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo mundo. Que maravilha, queridos, Que maravilha. O ponto central do culto a Deus é Jesus Cristo. Ele mesmo diz na sua palavra: sem mim, nada podeis fazer. Como nós vamos cultuar a Deus, clamando por outras pessoas que não Jesus? Se ele mesmo diz: eu sou a porta e aquele que entrar por mim salvar-se-á. Aqui também diz assim: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Está lá em Efésios 3, 6, 9. Na consumação dos séculos, enviou o seu Filho, Gálatas 4, 4. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota.
Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Efésios 5:2, Hebreus 9:14. Ele levou os nossos pecados sobre madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. Porque ele deu a sua vida por nós. Então ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O Espírito Santo ajudou a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Por quê, queridos? Porque Jesus, ali, ele foi até o fim, na sua missão. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o que acontece? Ele foi até o fim. E ele já sabia antecipadamente o que ele ia passar. Você já pensou, você saber que você vai passar por aquilo, tudo que ele passou na cruz do Calvário? E ele foi até o fim, ele não desanimou. Ele não desanimou. Porque era a missão dele passar por aquilo ali para que nós pudéssemos hoje alcançar essa salvação, né? Através de Jesus Cristo. Então, isso tem que ficar bem claro. Tem que ficar bem claro para nós. Síntese do tópico 2. Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus através de sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Não temos mais o altar como nosso ponto central de culto a Deus, como no Antigo Testamento, né? A lei mosaica, a expiação pelo pecado, era conseguida através da morte de uma vítima sacrificial. O derramamento de seu sangue era evidência de sua morte. Era assim, né? Antigamente tinha que se oferecer um cordeirinho imaculado, né? Ele não tinha defeito, não podia ter defeito. E o sacerdote tinha que, diante do altar, amarrado por uma corda, né? Oferecer aquele sacrifício pelos pecados do povo. Mas ele mesmo tinha que oferecer também por ele, porque se ele tivesse em pecado, ele morria lá dentro. Tinha um véu. E ele entrava sozinho lá dentro para oferecer a expiação. Hoje não precisa mais. Jesus já se ofereceu a si mesmo como sacrifício eterno. Então, o terceiro tópico diz assim: cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas desta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desse movimento empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Esses avivalistas ou especialistas sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Sabe até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. O crente, ele tem que saber em quem ele tem crido. Como disse Jó, eu sei em quem tenho crido. Ele tem que ter firmeza espiritual para não se deixar levar por esses movimentos que tem por aí. Movimento gospel, né? Para avivar, isso é para avivar o povo, para avivar o jovem. Não precisa disso. Nós temos o Espírito Santo. Ele produz o verdadeiro avivamento. E qual é o verdadeiro avivamento? É o crente ser fiel, é o crente ser firme, é o crente ser constante. Isso é o verdadeiro avivamento. Não é o crente pular no poder. Até eu gosto, viu? Quando o poder tá bom, a gente dá aqueles pulinhos ali e tal. Mas não é aquilo ali. É o crente ser firme, é o crente ser constante. Amém? Então, queridos, essa lição está maravilhosa. Síntese do tópico 3. O estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar os movimentos que não têm as características do verdadeiro despertamento espiritual, né? Então, o que tem acontecido? A respeito do despertamento, renova o altar. O despertamento, o que faz? Renova o altar. Quando você está despertado, teu altar está renovado. Né? Porque você está buscando a Deus, você está indo para a igreja constante, você está trabalhando na obra do Senhor, então o teu altar foi renovado.
Mas para que haja esse despertamento, tem que consertar o altar. Então, o altar é a nossa vida. Então, queridos, o que tem que fazer? Conserta com Deus, né? Consertar com Deus. Tem alguma coisa que não está muito bem? Vamos consertar. Enquanto é dia. Vamos consertar enquanto é tempo. Porque Jesus está voltando, nós precisamos estar firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Assim eu deixo essa palavra, né? Não dá para fazer um estudo maravilhoso, completo, mas dá para fazer um pedacinho, né? Bom, para vocês entenderem, né? O que foi falado aqui, né? Sobre o despertamento. O arrependimento expressa uma grande transformação no interior do homem, gerando nele remorso e tristeza pelo mal que praticou, levando a pedir perdão a Deus, implorando força para viver uma nova vida. Arrependimento e conversão constituem uma só experiência, porém exprimem dois lados dela. O Espírito Santo opera o arrependimento, aplicando a obra de Cristo na vida do homem, convencendo do pecado e da justiça de Cristo e do juízo vindouro. É preciso que haja arrependimento. João Batista pregava o arrependimento. Arrependei-vos que é chegada a vós o reino de Deus. E eu digo para você, sem arrependimento dos seus pecados, né? Não precisa ir contar para pastor, para padre, ainda bem que os pastores não fazem isso. Você contar seus pecados, conte para Deus. Vai no seu quarto, fecha a tua porta conforme Jesus ensinou e ora ao Pai em secreto que Ele te recompensará. Conta tudo. E ali você deixa no altar e pede perdão. Amém? Que maravilha, né? Que privilégio que Deus nos dá. Então, a paz do Senhor para você. Um ótimo fim de semana, que hoje é sábado. Um ótimo fim de semana. Que você esteja firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Amém?